E aí no versículo 7, que nós deixamos, ficou para trás na semana passada, o versículo 7 termina com esta determinação do Senhor, não só para os homens, mas para tudo que tem vida sobre a terra. O versículo 7 diz: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então esta ordem aqui é dada ao homem, mas é dada também a todo ser vivo. E, novamente Deus ordena o crescimento familiar, Deus ordena dentro desta ordem aqui o casamento, Deus ordena que hajam filhos. E uma questão de ética cristã, você não vai achar nenhuma outra lei fazendo contrapartida essa daqui, onde você tem uma autorização, uma ordem para você evitar filhos. Eu vou dar só uma estigada em vocês aqui um pouquinho, porque nós cometemos, por um problema dentro da nossa ética, nós cometemos um pecado, um erro grave, especialmente nós cristãos, no nosso século, na nossa geração, que é o pecado de evitar filhos. Se nós tivéssemos aqui que fazer uma votação, e até mesmo no nosso país, sobre legalização do aborto, eu não tenho a menor dúvida que no nosso país não seria legalizado o aborto. Assim como na grande maioria dos países ocidentais. Você tem muita gente levantando bandeira pró-aborto, mas a quantidade de gente que levanta contra, ou nem levanta, mas na hora H vai votar contra, é muito maior. Do mesmo jeito que você tem um frenesi, vamos dizer assim, em torno da palavra homofobia, em torno dos direitos dos homossexuais, mas se você for para uma urna, se você for para uma votação, especialmente se for uma votação secreta, você vai ver que não há tanta aprovação quanto se imagina. No fundo, nós somos ainda uma sociedade, segundo eles, uma sociedade bem machista, careta, antiquada, seja lá o termo. Eu gosto do termo uma sociedade equilibrada, né? Com todos os desvios, ainda a grande maioria da população ainda é família no sentido tradicional, bíblico da palavra. O problema é que nós adotamos, apesar de nós nos declararmos contra o aborto, nós adotamos práticas na nossa vida que são incompatíveis com a declaração de que eu sou contra o aborto. Se eu sou contra o aborto, eu deveria também automaticamente ser contra qualquer tipo de método anticonceptivo. E aí sempre, quando eu toquei nisso lá na nossa classe no Instituto, numa das quintas-feiras, acho que do ano passado, o pessoal, mas pastor, não já se viu? Você já imaginou como que seria um negócio desse? Eu falei, já imaginei. Parece uma loucura. Aliás, eu tenho um amigo que tem um primo que mora nos Estados Unidos, e esse primo frequenta uma comunidade protestante lá, reformada, que eles proíbem qualquer tipo de método anticonceptivo. Quando ele foi para lá, ele estava com 3 anos de casado e tinha um filho. Até a última vez que eu conversei com esse amigo meu, que já faz uns 10 anos, logo depois que eu saí do seminário, o irmão dele parece que estava lá 10 e já estava com 7 filhos. Porque ele ficou lá 3 anos fora dessa comunidade. Quando ele entrou para essa comunidade, ele teve que parar com os métodos anticonceptivos e eles já estavam com 7 filhos. A gente fala, isso é estranho, é inaceitável dentro da nossa cultura. Isso não é nem estranho nem inaceitável, isso aí é bíblico. O problema é que a gente pega alguns conceitos que são bíblicos e a gente põe uma venda no olho e faz de conta que não vê. Mas nós estamos dentro de uma sociedade que tem uma ética e nós deveríamos fazer oposição a essa ética e nós não fazemos. Nós entramos nela. E as nossas justificativas são as mesmas deles. Imagina, e eu estou falando isso porque eu já dei essa justificativa várias vezes. Imagina, na atual circunstância, como é que você cria mais de 3 filhos? Tem um professor meu que hoje foi professor meu, hoje é diretor do seminário, e ele esses dias ele escreveu um texto sobre isso. Ele falou assim, olha,
Como é que se cria 10, 12 filhos hoje? Do mesmo jeito que se criava 10, 12 filhos há 20 anos atrás, há 50 anos atrás. Acordando todo dia, dando o que comer, indo trabalhar e ensinando todo mundo a trabalhar. Dividindo as tarefas da casa e pronto. Os nossos avós vieram de famílias assim. No caso, quem já tem a minha idade mais ou menos, os nossos pais vieram de famílias assim. 13, 14 filhos, fora os que morreram, né? Então sempre tinha 3, 4 que morria e sobrava mais uns 12 vivos lá, só uma mixaria, uns 12. Detalhe, não deu para todo mundo fazer faculdade nos primeiros anos de vida como os nossos jovens fazem. Mas nem que seja depois dos 40, dos 50, eles acabaram fazendo. Meu pai se formou recentemente, depois de 60 anos. Mas uma hora vai fazer. Mas todo mundo viveu, todo mundo constituiu família, todo mundo está aí, aliás, os que são dessa faixa etária dos nossos pais, a maioria está aí vivo, e com uma coisa maravilhosa que nós não vamos ter, uma família grande, para reunir, fazer aquela festa, aquela alegria de juntar muita gente. Nós seremos famílias tristes e solitárias daqui uns 30, 40 anos. É tudo família que tem um filho, no máximo 2. Se for igual no meu caso, que é um filho homem, ele vai casar com uma sirigaita aí, ela vai puxar ele para o lado de lá, e eu vou ficar a ver navios. É isso que vai acontecer, não tem jeito, né? Vamos supor que ela e a Cibele se simpatizem muito. Pode ser que eu ainda consiga ficar perto dos meus netos. Mas o que é mais provável, que nunca a nora se dá muito bem com a sogra, eu vou dançar essa história. Nós somos completamente equivocados. E a nossa ética não é a ética cristã, é a ética do mundo. Porque nós admitimos para nós que métodos anticonceptivos são uma coisa normativa, lógica, boa, quando na realidade não é isso que a Bíblia diz. Em lugar nenhum na Bíblia você tem uma única autorização, um único versículo que te autorize a usar método anticonceptivo. Aí a pergunta que não quer calar: por que a gente faz isso? A gente faz isso por causa de uma tendência que começou dentro da filosofia e passou para tudo na nossa vida. Uma coisa chamada pragmatismo. O pragmatismo, ele propõe o seguinte, ele preceitua o seguinte: que você tem que fazer o que dá certo. Faz o que dá certo. Não é fazer o que é certo, você tem que fazer o que dá certo. E aí, por que eu tenho uma família de 1 filho, 2 filhos, 3 filhos? Não, porque é o que todo mundo está fazendo e está dando certo. Nós somos a geração das famílias de 1 filho só, de no máximo 2. E agora está vindo uma geração depois da minha, que é a família que não é porque tem algum problema de saúde, é porque não quer mesmo. Não quer ter nenhum filho. Ok? Agora nós estamos fazendo isso por quê? Por uma convicção cristã, por uma convicção de Bíblia, ou porque a maioria faz e a gente está acompanhando a maioria? Essa segunda resposta é a verdadeira. Essa é a resposta. No fundo, é isso que nós fazemos. Quando nós decidimos evitar filhos, nós estamos tão somente obedecendo o curso deste mundo. A ética que não é uma ética que tem como fundamento a palavra de Deus. Não é uma cosmovisão cristã, é a cosmovisão do mundo. Nós adotamos isso para a nossa vida. Ética, a definição de ética é um conjunto de normas e regras morais e de convivência que um determinado grupo adota, e para você participar desse grupo você tem que se conformar dentro desse modelo ético. Tá? Então existem grupos, existe um grupo geral, que é a sociedade brasileira, que tem uma determinada ética. Dentro dessa sociedade você vai ter subgrupos que vão ter éticas que são um pouquinho mais severas, outras que são um pouquinho mais relaxadas. Mas dependendo do grupo onde você está, você vai adotar uma ética. Em tese, nós que somos cristãos, deveríamos aqui dentro do nosso país adotar uma ética cristã. E uma ética cristã nos levaria a coisas como, por exemplo, jamais evitar filhos. Mas esse é um assunto que ninguém toca na igreja, porque a começar pelo pastor, todo mundo
evita ter filho e quer escolher o tamanho da família. Eu quero ter uma família de 2 filhos. Quero ter uma família de 1 filho, de 3 filhos, de 4. Alguns de nenhum. Então, é melhor não tocar nesse assunto, né? Então, ninguém toca. O pastor não toca, os presbíteros não tocam, os diáconos não tocam, os membros da igreja não tocam. Os que acabaram de casar, de jeito nenhum, não vão tocar nesse assunto. Vão deixar para tocar nesse assunto daqui 40 anos, daí já é tarde. Então, não vou ficar pressionando vocês, nem tensionando vocês com isso. Porque isso daqui é uma coisa que me machuca profundamente. Eu demorei para acordar para isso daqui. Demorei muito. Infelizmente. Nós estamos errados. Nós estamos seguindo o curso desse mundo. Nós estamos sendo pragmatistas. Nós estamos fazendo o que todo mundo faz e diz que dá certo. Agora, vou dar um exemplo do quanto isso é danoso para a nossa sociedade. Vejam só. Os muçulmanos, por exemplo, eles seguem o Alcorão. O Alcorão, a primeira parte dele, tem muito dos escritos de Moisés. Até porque eles respeitam Moisés, que é o escritor do Pentateuco. Eles respeitam a Septuaginta, eles respeitam. E muito do que existe na deles, na realidade, é apenas, segundo eles, um desdobramento avançado, porque eles consideram que Maomé é um profeta superior a Moisés. Então Maomé leu Moisés e aumentou alguma coisinha e foi lá e criou o Alcorão, que é o que eles têm. Dentro da religião deles, também não é autorizado métodos anticonceptivos. Bom, resultado é que eles estão crescendo, estão se multiplicando, estão enchendo a terra. Esta ordem não nasceu da cabeça de Maomé. Esta ordem nasceu da mente de Deus. A diferença é que enquanto nós cristãos estamos colocando 1 filho ou 2 no máximo no mundo, cada casal muçulmano, e aí cada casal não, né? Porque eles aceitam a poligamia, então para cada homem você tem 3, 4 mulheres, e para cada mulher dessa daí eles estão colocando 1 filho por ano no mundo. E aí você tem... por que esse pessoal lá é bilionário, é milionário? É bilionário porque os caras têm que trabalhar para sustentar 20 filhos. Então o cara fica bem mesmo. Mas eles estão enchendo, essa invasão que está acontecendo do islamismo, do muçulmanismo na Europa, na América do Norte, ela é exatamente uma consequência, entre outros aspectos, exatamente da ética que eles seguem. Eles seguem a ética do livro que eles dizem ser o livro deles. O livro deles é o Alcorão proíbe método anticonceptivo, eles não usam. Mas está lá na Europa, tudo é liberado na Europa. Não, mas eles não vivem segundo a cosmovisão da Europa, eles vivem segundo a cosmovisão do livro que eles defendem como o livro da vida deles. Já imaginou se nós cristãos fizéssemos isso? Agora, nós não estamos tendo esse crescimento biológico dentro do cristianismo e eles estão dentro do muçulmanismo. Então, só por uma questão de obediência e desobediência ao que manda o Senhor, neste versículo aqui, versículo 7 do capítulo 9, ordem essa que Deus já tinha dado lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 23 e 24, só por a desobediência a esses 3 versículos aqui, nós estamos perdendo e perdendo feio para os islâmicos. Porque eles estão crescendo. E nós mal conseguimos manter o 1 ou 2 filhos que nós colocamos no mundo, dentro das nossas famílias. Nós nem conseguimos mantê-los dentro da igreja. Eles lá não só mantêm, como eles colocam 20 para cada família no mundo. Então, isso é algo para considerar, principalmente vocês novos. Eu tenho uma irmã só. Eu já vim de uma família que foi criada assim, tá? Que já veio num conceito desse. E eu ouvi muito meu pai falando sobre essa questão de quantos irmãos ele tinha. E aí ele conta que lá na casa dele, às vezes o almoço tinha um frango e o frango era cortado a passarinho para dar, né? E o último que servia era o mais novo, né? Começava pelo pai, que pegava o pedaço de carne, depois a mãe, e aí vinha. Ele disse que quando chegava nele, que ele é um dos últimos, chegava nele, tinha pé e pescoço, né? Lá na panela. Mas não arrancou pedaço, cresceu com saúde. Não tem traumas por causa disso.
Agora nós temos um ou dois, e é o contrário, né? Estes dois, este um, é o rei da casa. Então quem serve primeiro é ele, para pegar o melhor pedaço, né? E depois vai, até a mulher veio antes e o marido fica por último lá. Se sobrar lá um pé e um pescoço, ele come. O problema é que sobra tudo, porque a gente não tem como consumir um frango inteiro em casa, porque em 3, como é que você consome um frango? O frango dá para 3 dias. Você enjoa de comer frango. Você não quer mais comer frango. E não acaba o frango, você ainda acaba dando ainda alguma coisa que sobra. Está tudo errado. Nós gastamos fortunas com os nossos filhos em escolas particulares e largamos os outros que não têm como pagar a escola particular, sofrendo às vezes na escola pública, e nós simplesmente desligamos essa chavezinha. Eu não quero nem saber de ensino público. Isso é problema de quem precisa. Veja como nós somos egoístas. Se nós tivéssemos 10 filhos, a gente ia ter que pôr lá. E aí a gente ia lá bater na porta da escola e bater na porta do governo para insistir que a escola melhorasse. Percebe como essas coisas estão todas interligadas? Elas estão todas interligadas. Então você tem uma educação ruim, você tem uma saúde ruim. Por quê? Porque eu estou dando conta de pagar uma boa educação e uma saúde boa, então quem não dá conta é que se vire. Nós reduzimos o tamanho das nossas famílias para a gente viver no nosso mundinho, né? E largamos os outros que estão mais certo do que a gente, porque estão, o fulano está cheio de filho, está mais certo do que eu. Errado estou eu. Isso aqui não é, estou falando isso, vocês imaginam a dificuldade que eu estou falando isso, porque eu acho que dos casados aqui, eu acho que eu sou da família menor, dos que têm filho. Eu não estou falando isso aqui com orgulho não, porque eu incorri nesse erro. Mas o fato da gente ter incorrido no erro não significa que a gente tem que concordar com ele e viver nele para o resto da vida. A gente tem que entender. Um outro argumento que eu já ouvi sobre isso, mas eu não posso ser irresponsável. Ok, não deve mesmo. Irresponsabilidade seria você gerar filhos e ficar de braço cruzado em casa. Mas a Bíblia diz algo diferente. A Bíblia diz que, em relação a essa questão dos filhos, o Salmo 128 diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Mas é porque ele só tem um filho. Não. O terceiro versículo diz que os filhos ao redor de sua mesa são como rebentos da oliveira. Ou seja, ele é como uma árvore, e em volta dessa árvore está cheio de brotinho. E o que o texto está dizendo é o seguinte: o que determina a qualidade de vida de uma pessoa não é o emprego que ela tem e nem o tamanho do salário que ela ganha. O que determina a qualidade de vida de uma família é o temor a Deus e a obediência ao Senhor. É isso daí. Então, você pode, eu já debati com algumas pessoas sobre esse assunto, pode vir, arrume os argumentos e vamos ver. Porque você vai ter a Bíblia com a sustentação para essa ordem. Foi Deus que mandou fazer assim. Então nós estamos errados. Eu espero poder ensinar para o meu filho e ensinar para gerações mais novas, para que as famílias nossas sejam diferentes da agora para frente. A gente pare de viver com essa mentalidade, que é uma mentalidade do mundo, e passe a viver com a mentalidade da Bíblia. Esse professor, nesse texto lá que eu falei para vocês, que é o diretor hoje do JMC, Reverendo Bagel, ele falou que ele estava num consultório esses dias, ele e a esposa, acho que a esposa dele, não sei se estava grávida alguma, mas tinha que passar num obstetra. E tinha lá uma mulher lá, desesperada porque tinha um filho e estava grávida do segundo. E aí ele percebeu lá a conversa e tal, e acabou que começaram a conversar todos que estavam lá no consultório. E as alegações dela eram essas: imagine, eu não podia ter mais um filho, porque agora eu não vou dar conta de pagar 2 escolas, imagine, vão ser 2 faculdades, e imagine isso, eu não posso de jeito nenhum, isso, olha, vocês não têm noção do problema que isso vai me causar, não estava no nosso planejamento. Aí ele começou a questionar, falou assim: olha, não seria mais interessante você de repente escolher uma escola mais barata, né? E você aí pode então ter os 2 na escola? Aí falou: mas se eu fizer isso, eu vou ter que
ajudar na educação em casa, eu vou ter que complementar a deficiência da escola mais barata. Aí se eu fiz, e para fazer isso eu preciso ter tempo, daí ele continuou. Mas não seria mais interessante, de repente, você parar de trabalhar então e pega uma mais barata ainda, mas você tem tempo em casa para ajudar seus filhos na deficiência que vai dar. Imagine se eu deixar, se com 2 empregos e 1 filho já não está dando certo, imagine 2 filhos e 1 emprego. Ele falou, mas como é que é a rotina de vocês? Será que se de repente não tirar alguma coisa, algum luxo? Quantas viajam de festa? Nós viajamos 2 vezes por ano. Então, viaja 1. E aí, ele não desenvolveu toda a conversa no texto, mas ele diz, olha, todas essas desculpas que nós usamos, na realidade é para fazer manutenção de um modelo de vida que nós adotamos. De coisas que a gente pode tirar da nossa vida. Que não vão fazer grandes diferenças na nossa vida. Ou que a gente pode temporariamente abrir mão delas. Na realidade, a gente criou um modelo e esse modelo está levando a gente a deixar de obedecer à Bíblia para sustentar um modelo. Tá? Então a gente cria modelos. Nós estamos vivendo uma época, eu tenho muito contato com amigos nossos de São Paulo e de outras cidades. E assim, de repente, esse grupo de amigos que a gente tem, desde quando eu cheguei em São Paulo, que eram da mocidade, eu vim para ser seminarista da mocidade, a gente criou laços, depois todo mundo foi padrinho de casamento de todo mundo, e todo mundo casou mais ou menos na mesma época, depois todo mundo teve filho mais ou menos na mesma época, e aí começou assim, alguns 2 ou 3 anos atrás, um foi para os Estados Unidos, aí começou, não, eu tenho que ir também, porque fulano foi, eu tenho que ir, e aí começa uma pressão, e às vezes você vê, as conversas elas giram em torno disso. Nós criamos um padrão é o quê? O padrão é que eu tenho que fazer uma viagem para os Estados Unidos, eu tenho que ir lá fazer compra nos Estados Unidos. Por quê? Quem foi que disse que eu tenho que fazer isso? É bom, ninguém duvida que é bom, é gostoso, legal, um grande passeio. Mas ninguém tem que fazer isso. Se eu puder fazer, eu faço. Agora, nós estamos diante de uma situação onde nós deixamos de obedecer a palavra de Deus para fazer aquilo que os nossos padrões exigem. Nós estamos errados nisso. Não adianta a gente tentar se desculpar. Então, esse versículo 7 por si só aí já dá muito pano para a manga. Mas é uma ordem clara. Deus disse, crescei, multiplicai, povoai essa terra. Povoai essa terra. Era isso que nós devíamos fazer. Tá? Se para você, como para mim, não dá mais, eu não vou entrar nos detalhes, mas para aqueles que ainda dá, obedeçam a palavra de Deus. Tenho certeza que vocês vão ser muito mais felizes nesse assunto do que nós. Muito mais felizes. E engraçado essas histórias, eu lembro meu avô, quando ele era vivo, ele e minha avó contavam das viagens malucas que eles faziam. E não era viagem de passeio, não. Era viagem assim, ele vivia de... Ele não tinha uma fazenda, não tinha um sítio, e ele era agricultor no começo da vida dele. Então ele vivia de arrendar. Ele arrendava terra dos outros, plantava, e a coisa sempre foi, aqui no Brasil sempre foi assim, acho que no mundo inteiro é assim. Aí ele ficava lá 6, 7 anos formando uma lavoura. Quando a lavoura estava muito boa, estava no auge, aí o dono desfazia o arrendamento, ele tinha que sair de lá. E ele lembra que de Minas ao Paraná, eles fizeram algumas viagens em Maria Fumaça, de trem. E era viagem assim, carregando as malas, coisas, tudo que tinha, ferramenta, tudo, com 10, 9, 12 filhos, tudo enfiado no trem lá, sem, bem dizer, sem o que comer, bem dizer, mas na base do pão e da água, e vai que vai. Mas quando eles sentam junto, a família, quando eles sentavam todo mundo junto, hoje só os tios, os filhos, eles dão risada, eles acham graça disso tudo. E eu já ouvi frases do tipo, olha, como a gente era feliz naquela época. Como a gente era feliz naquela época. Então é engano nosso achar que passar por dificuldade gera frustração, infelicidade ou trauma. O que gera frustração, infelicidade ou trauma é não valorizar as coisas que a gente tem. Isso sim. E é aí que a gente está vendo que as gerações mais novas estão todas assim. Não importa o que você dá. Esses mais novos, os nossos filhos,
adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Então, não fica satisfeito com nada. É como um saco sem fundo. Tudo que você dá, tudo que você põe lá, não é suficiente. E detalhe, lá na frente vão olhar para trás e vão achar que isso era tristeza. Vão reclamar, vão falar, nossa, olha, a minha vida sempre foi difícil, porque eu sempre quis isso e nunca tive. O contrário. Estou falando tudo isso por causa dos mais novos, especialmente porque eu tenho um casal aqui que está com um mês de casado, nem um mês, 2 semanas de casado.